Olá pessoal, vamos à resolução da questão 30 do simulado do ENAD. É uma questão referente à disciplina de arquitetura de computadores, especificamente o tema arquiteturas superescalar. Então vamos dar uma lida e verificar as assertivas para verificar qual é que estaria certa dentro do contexto de arquitetura superescalar. Então vamos lá. O projeto superescalar chegou à cena pouco depois da arquitetura RISC. Embora a arquitetura do conjunto de instruções simplificada de uma máquina RISC seja leve, por si só a abordagem superescalar pode ser usada tanto nas arquiteturas RISC como nas CISC. Então, analise as asserções abaixo sobre os processadores superescalares e identifique as corretas. Então, está aqui as asserções ou as afirmativas, e para a gente verificar se elas estão certas, eu trouxe aqui uma figura em que é um modelo que acho que fica mais fácil para a gente entender, um modelo instituído aí há uns anos atrás em uma das arquiteturas um pouco mais antigas, né, usado lá pela Intel, chamada Intel Core, mas ela vai ter só o efeito para ilustrar como é que é esse funcionamento aí das unidades superescalares e com os pipelines dos quais está sendo posto lá na questão. Então, só para a gente entender aqui, tá? Vejam que a CPU está estruturada dessa forma e a gente verifica aqui nessa caixa azul que nós temos aqui um sentido só de fluxo. Então, fazendo aqui a setinha para vocês estão vendo aqui que as instruções elas vêm aqui em um sentido só, certo? Ok? Mas quando elas chegam aqui, as instruções que vão chegando aqui nesse sentido, elas podem ter vários possíveis caminhos. Ela pode vir para cá, ela pode vir para cá, para aqui e para aqui e aqui também. Então temos essas várias unidades aqui. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o sentido de ser superescalar, como a gente está verificando aqui, significa o seguinte, que eu tenho várias unidades de execução, tá? Em que essas unidades de execução elas estão em paralelo. E o fato dessas unidades de execução elas estarem em paralelo, como vocês já sabem, é justamente para fazer com que as instruções elas sejam executadas em paralelo para que corra mais rápido o processamento, não é? Ou seja, eu processe várias instruções em paralelo nos mesmos ciclos de clock, do que eu ter antigamente, né, quando a gente pensava nos processadores em que não tinha arquitetura superescalar, a execução das instruções eram toda feita em uma linha só, né? Apenas em um sentido só. Neste caso aqui, as instruções elas são alimentadas por essa linha, ou seja, eu tenho um pipe aqui, um pipeline, eu tenho um tubo aqui, certo? Mas quando ele chega aqui, as instruções, ou seja, essa parte do pipeline, ela vai ter que ir alimentando essas unidades funcionais aqui, ou seja, essas unidades superescalares, tá? De forma que neste ponto aqui, essas instruções elas vão sendo executadas de forma paralela, para que no final da execução, as instruções que foram sendo terminadas aqui, elas vão sendo alimentadas aqui e vão sair da CPU. Como assim a gente já sabe como funciona. E aqui nós temos um outro pipe, um outro tubo de saída. Tá? Então, a gente pode perceber assim, poxa, isso é uma vantagem? Por que isso é um modelo interessante? Porque vocês devem lembrar que a parte da execução das instruções, que é o que está exatamente aqui feito, é uma parte em que se gasta muitos ciclos de instrução, dependendo de que instrução você está realmente executando. Então, isso significa que enquanto as instruções elas vão entrando por aqui e vai alimentando essa, e essa que ela vai trabalhando de forma paralela, né, sozinha, as outras instruções que vão chegando aqui já vão alimentando essa. E essa aqui vai trabalhando também, enquanto essa também vai trabalhando, essa aqui está trabalhando, enfim, todas aqui de forma
paralelo. Então aqui eu vou ganhando tempo e é uma maneira menos complexa da gente construir ou desenvolver aí o hardware do processador. Ok? Então, vamos lá voltar agora para as afirmativas e verificar lá qual é as que estão corretas ou erradas em virtude dessa pequena explicação da gente ter relembrado aí sobre arquiteturas superescalares e o pipe, que no caso o pipeline. Tá? Então vamos para cá. Então vamos ver. Um processador superescalar é aquele em que múltiplos e independentes pipelines de instruções são usados. Então vamos lá. Ele quer dizer múltiplos e independentes pipelines. Então vamos lá. Eu tenho aqui as minhas unidades funcionais paralelas, ou seja, superescalares, porque eu tenho aqui uma unidade que ela está me falando sobre as instruções MMX ou SE, né, que são instruções específicas para um determinado tipo de aplicações, né, que elas foram colocadas, certo? Então vejam que essas instruções aqui, elas são independentes dessa, certo? É outra categoria de instrução. Então veja que a gente tem uma independência, assim como eu tenho aqui, unidade de números inteiros, né? E aqui eu tenho unidade de pontos flutuantes, ou seja, aqui unidade de carregamento ou de armazenamento. Vejam que são instruções diferentes, elas são independentes e cada uma delas estão sendo colocadas nas suas respectivas unidades superescalares em função aqui dessa decodificação e desse reordenamento que foi dado por esse tubo aqui. Tá? Então, se a gente perceber aqui, um processador superescalar é aquele em que múltiplos e independentes pipelines, claro, porque eu vou ter, aqui eu tenho um tubo único, um pipe só, mas para cá eu vou ter um tubo para cá, outro tubo para cá, enfim. Para cada seção ou unidade superescalar, eu vou ter um tubo específico conectado. Então, se a gente verificar com mais cuidado, essa assertiva aqui ela está correta. Ok? Então vamos lá. Segunda, a essência da abordagem superescalar é a habilidade de executar instruções independentes e concorrentemente em pipelines diferentes. Sim, porque essas instruções, como eu já falei, elas já são independentes e elas trabalham de forma concorrente. Elas têm uma concorrência entre si porque no final elas vão ter que despachar aqui para a saída, certo? E aqui é que a gente vai ter essa concorrência, né? Certo? Então, isso aqui está certo. Terceira, a abordagem superescalar não depende da habilidade de executar múltiplas instruções em paralelo. Bom, isso aí está totalmente contra ao que a gente acabou de falar agora sobre a motivação de eu ter arquitetura superescalar. E um processador superescalar explora o que é conhecido como paralelismo em nível de instrução. Claro, está sendo bem claro aqui colocado por essa figura. Eu estou vendo aqui o paralelismo, eu tenho instruções independentes sendo executadas de forma paralela aqui dentro das suas unidades superescalares e cada um com o seu tubo, cada um com o seu pipe. Então, pessoal, no caso, a resposta correta aqui é as assertivas 1, 2, 4. Então, aqui temos a nossa letra A, que é a resposta correta. Então, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima.